Eu tenho 26 anos e desde que eu me entendo por gente que eu tento emagrecer, eu já tentei de tudo. Musculação, luta, crossfit, dietas malucas, HIIT. A minha jornada do emagrecimento, eu lembro que ela começou de fato quando eu tinha 14 anos. Eu comecei a ficar fissurado com esse assunto. Eu estudava muito. Eu comecei a entender o que era o HIIT, eu comecei a entender o que era uma dieta flexível, eu comecei a entender como calcular macros e calcular calorias e fazer tudo certo. A falta de conhecimento não era o problema. Eu sempre tive conhecimento e mesmo assim eu nunca consegui emagrecer. Até que, mais de 10 anos depois, eu entendi que tudo estava aqui na minha mente. É por isso que eu quero te passar a visão psicológica do que ninguém te conta sobre emagrecer. Porque eu já perdi 16 quilos. E eu acho que você pode perder também. Até porque eu vou perder mais ainda. Eu ainda não cheguei no meu objetivo. Mas com a estratégia que eu descobri, eu tenho plena certeza que eu vou chegar no meu objetivo. Isso é certeza para mim agora. Não existe mais dúvida, igual antes existia, sobre sempre se imaginar chegando. Agora para mim já é uma certeza, eu sei que eu vou chegar lá, ok? Então eu estou totalmente tranquilo com isso. E eu vou te explicar, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para começar a emagrecer. Lembrando, eu quero te trazer uma visão psicológica. Eu não vou te falar o que você deve fazer em relação a treino, a dieta. Eu tenho plena certeza que isso você já sabe o que fazer. Você tem que treinar e fechar a boca, é muito simples. Mas existe um motivo por trás do qual você não consegue fazer isso. E é o que eu vou te contar hoje nesse vídeo. Como eu disse, a minha jornada do emagrecimento ela começou muito tempo atrás. E eu percebi, ao longo do tempo, que eu estava viciado em correr atrás. Porque correr atrás, ele te traz um sentimento de propósito. E eu sei que você pode acabar ficando extremamente viciado nisso. Isso é sério, tá? Isso é extremamente sério. Você se acostuma com a falta, porque quando você tem a falta, te ativa a vontade de correr atrás, novamente, o propósito. Você sente que sua vida tem um propósito, porque você está correndo atrás do objetivo. O que vai acontecer quando você atingir esse objetivo? Você vai ficar no tédio absoluto? Será que vai ser isso? Além do emagrecimento, isso se ocorre em várias outras áreas. Eu descobri entrando para a terapia. Mas na realidade, antes de entrar para a terapia, eu sempre fui apaixonado por psicologia. Eu sempre gostei de estudar livros sobre psicologia, eu sempre gostei de ver vídeos, fazer alguns cursos menores. Eu não sou psicólogo, eu não tenho formação em psicologia, mas eu sempre fui um entusiasta da área, eu sempre achei muito interessante. E apesar de achar interessante, nosso subconsciente ele é tão louco que eu não considerava a psicologia para tentar emagrecer. Talvez eu estivesse travado, eu sabia que talvez se eu buscasse a psicologia, eu ia conseguir emagrecer. E eu não queria conseguir o meu objetivo. Eu queria correr atrás dele. Eu queria viver o processo de estar sempre atrás, de estar sempre na falta. Mas, ano passado, eu comecei a fazer terapia. Na realidade, eu já tinha feito terapia várias vezes, mas sempre desistia no meio do processo. Ano passado, após um evento ali na minha vida, eu comecei a fazer terapia. Não busquei a fim de emagrecer, busquei a fim de outros problemas pessoais, mas que fizeram sentido também para a minha jornada da perca de peso. O que eu entendi na psicologia? Nós somos extremamente atraídos por coisas familiares. Ou seja, pensa comigo. Eu tinha diversos problemas em relação a dinheiro, relacionamentos, emagrecimento. Eu vou citar os problemas dos relacionamentos. Hoje eu namoro, mas eu tive diversos problemas nisso na minha vida, inclusive com essa pessoa que eu estou hoje. Qual que era a minha rotina? Eu achava alguém, eu encantava totalmente essa pessoa e eu acabava com tudo. E quando eu acabava com tudo, eu sentia um desespero e uma vontade urgente e extrema de reconquistar essa pessoa. E isso me movia, porque eu tentava de tudo para reconquistar. E quando eu reconquistava, eu repetia o ciclo novamente. Eu repeti esse ciclo na minha vida por mais ou menos, eu digo que mais de 6 anos. Esse ciclo, eu lembro que eu comecei a repetir ele por volta dos meus 18. Hoje eu tô com 26. Hoje eu faço de tudo para não repetir mais, obviamente. Mas eu diria que até meus 24, 25 anos eu repetia novamente esse ciclo.
Assim era com o dinheiro. Eu fui um cara que eu já passei por diversas empresas, eu ganhei, digo que para minha idade, até que uma quantidade razoável de dinheiro. Já fui demitido de algumas empresas e ganhei uma quantidade bem legal de rescisão, que eu poderia ter juntado, eu poderia ter dado entrada num apartamento, algo do tipo, feito qualquer coisa. Mas o que eu fazia? Eu estava acostumado com a falta, então era atrás da falta que eu ia. Eu repetia todos esses ciclos, no dinheiro, nos relacionamentos e no emagrecimento. A falta era muito familiar na minha mente. Ter, a sensação de ter, não era nem um pouco familiar. E se você não está acreditando no que eu estou dizendo, eu trouxe algumas provas. Esse daqui foi um dos primeiros livros que eu comprei muito tempo atrás. Eu comprei por volta de 2018. E o nome dele é Tudo que Você Precisa Saber sobre Psicologia. Apesar do nome, eu acho que não tem nem 0,5% do que você precisa saber, mas é uma grande introdução. Eu recomendo ele. E agora eu vou ler alguns trechos junto com você. Ivan Pavlov é o homem que estudou o melhor amigo do homem. Então ele estudava animais e ele trazia o comportamento desses animais. E ele descobriu uma teoria muito interessante, que é a do condicionamento clássico, aprender por associação. Eu não vou ler tudo para vocês, mas eu quero chegar num trecho bem interessante. Confuso? Não fique. Na verdade é muito simples. Imagine que você se retraiu depois de ouvir um som alto. O som desencadeou uma resposta natural, tornando-se um estímulo incondicionado. E o retraimento foi a resposta incondicionada, pois foi algo que fez inconscientemente em função do estímulo incondicionado. Meio complicado, né? Mas se liga só. Agora, se você repetidamente observa acontecer determinado movimento ao mesmo tempo, ou um pouco antes de ouvir o som alto, por exemplo, uma pessoa levantar o punho para batê-lo na mesa, pode então começar a associar esse movimento com o som alto, retraindo-se sempre que ouvir um punho se mover de maneira semelhante, mesmo sem ouvir som nenhum. O movimento do punho, o estímulo condicionado, ficou associado com o estímulo incondicionado, o som, e fez você se retrair. A resposta condicionada. Não sei se você entendeu, mas basicamente ele deu um exemplo simples que é, sabe quando alguém vai bater na mesa? Bah! E você tá numa reunião e você vê, sei lá, aquela pessoa que sempre faz isso daqui, ó. E você se retrai. Você já se assusta, mesmo sem ouvir o som da batida, porque você está condicionado naquele movimento. Isso pode acontecer com coisas extremamente simples, né? Como essa questão da batida na mesa. Agora imagina o que pode acontecer na sua mente se você vive a falta desde que nasceu. Se talvez os seus familiares te ensinaram isso e foi isso que você sempre viveu. O que será que não pode causar na sua mente? Será que realmente não faz sentido isso? Será que realmente você não emagreceu porque você é um incompetente, preguiçoso e não disciplinado? Ou será que vai muito além disso? Erich Fromm. Fromm afirmava que a liberdade, não confundir liberdade ou liberdade política, é algo que as pessoas ativamente tentam fugir. No entanto, por que alguém tentaria evitar ser livre? Embora Fromm concordasse com a crença comum de que para haver liberdade individual deve haver liberdade de autoridade externa, ele também afirmava que existem processos psicológicos dentro das pessoas que limitam e restringem a liberdade. Portanto, para um indivíduo alcançar uma verdadeira forma de liberdade, deve primeiro superar esses processos psicológicos. Segundo Fromm, a liberdade significa ser independente e não contar com ninguém além de seu próprio eu para qualquer senso de propósito ou significado. Isso pode levantar sentimentos de isolamento, medo, alienação e insignificância. Em casos graves, a forma mais verdadeira de liberdade poderia até mesmo levar à doença mental. Fromm acabou concluindo que, por ser psicologicamente difícil de ter liberdade, as pessoas tentam evitá-la e postulou 3 formas principais em que isso pode acontecer. Ele cita algumas formas em que isso pode acontecer, mas olha só, o sentimento de liberdade, por ser tão difícil, as pessoas começam a evitar esse sentimento. E a liberdade aqui não encara a liberdade simplesmente como uma pessoa, é um preso. É um preso, ele está lá na prisão e quer liberdade. Não, liberdade pode ser dos seus comportamentos e condicionamentos. Se você está condicionado a ser uma pessoa que eu falei, que está sempre em busca de algo, que está sempre na busca do emagrecimento, sempre em busca de saber, de sonhar como que você vai ter, você pode inconscientemente estar preso a isso. Você, na realidade, está evitando a sua liberdade desse comportamento, sem você saber, no automático. E você pode fazer isso em muitas áreas da sua vida. Ok, eu já te expliquei um pouco
sobre a psicologia, sobre algumas coisas, eu recomendo que você compre esse livro. Eu recomendo que você estude um pouco mais. E a minha recomendação vai além disso. Eu recomendo que você comece a fazer terapia. Se você tenta emagrecer há muito tempo, quem sabe que nem eu, a vida inteira, você talvez devesse começar a terapia. É a forma que eu te indico para realmente se livrar disso. Mas se você não tem condição de fazer terapia agora, eu vou te dar alguns conselhos. A meditação vai ser algo que vai te ajudar profundamente. Você tem que começar a acostumar seu corpo, não com novos estímulos, sempre em busca de algo novo para emagrecer, sempre em busca de algo novo para fazer dar certo. Você tem que traçar um plano e se acostumar com o tédio de seguir ele. E aos poucos você vai começar a ver resultado. Eu sei que é muito vago isso daqui que eu tô te falando, mas a realidade é que é muito simples emagrecer. Nós que somos prisioneiros da nossa própria mente. E você precisa se acostumar a não ser mais prisioneiro de si mesmo. Você precisa começar a identificar esses comportamentos que são prejudiciais para você. Então tá aí mais uma dica. Você tem que começar a se policiar. Você tem que começar a identificar onde você está errando. O sentimento, ou seja, quando chega o final de semana, de onde que vem um gatilho de você errar bruscamente na sua dieta, de você errar bruscamente na sua academia? Tem que começar a identificar. E quando você sentir essa vontade, você falar de fato, realmente falar em voz alta. Caraca, eu estou identificando isso daqui, olha só. Olha esse sentimento que eu estou sentindo aqui. Por que eu estou sentindo isso? Eu quero ir para o caminho à direita. Por que eu estou sentindo de fazer ações que vão me levar para o caminho à esquerda? E começar a refletir. Cada vez mais que você refletir, cada vez mais que você falar em voz alta, que você está identificando esse comportamento e que não é isso que você tem que fazer, talvez você consiga se dar uma resposta condicionada para esse comportamento e seguir na direção correta. Então, esse é um dos exercícios que você pode seguir aqui todos os dias. Pensa, começa a refletir. Quando a vontade de bater, fale em voz alta. Eu estou sentindo algo. Esse algo, ele não vai me levar para onde eu quero ir. Então, por que eu faria isso? Eu não preciso fazer isso. Eu quero emagrecer. Por que eu estou sentindo a vontade de furar bruscamente minha dieta? Hoje eu já comi um chocolatinho. Já está ótimo. Por que eu estou sentindo a vontade de fazer mais? Sendo que eu tenho outro objetivo. Comece a falar isso todas as vezes. Talvez você vai trazer um senso de libertação. Mas a melhor dica de todas é que você realmente comece a estudar sobre a sua mente. É isso que vai te trazer liberdade. Se você começar a entender, você vai se libertar. É isso, é simples. Busque o conhecimento. Para de buscar dieta, para de buscar o treino. Você sabe que isso é simples. Você tem que... Cara, se você tem dinheiro, você vai para academia e treina. Eu treino qualquer que o personal te fazer. E 30 minutos de esteira todos os dias. Se você não tem isso, você vai sair pra rua e vai fazer 1 hora de caminhada, vai fazer 30 minutos de corrida todos os dias, vai fazer HIIT em casa, você vai pesquisar no YouTube assim, treino HIIT 20 minutos, vai fazer isso todos os dias, ou dia sim, dia não, ou 3 vezes na semana, não importa. A dieta é simples. Joga no ChatGPT, dá os seus dados, ele vai te passar uma dieta, é simples, é muito simples. Isso é a parte simples. Você tem que estudar sobre a sua mente. Quanto mais você estudar sobre sua mente e do porquê que as coisas acontecem com você, mais perto você estará da verdadeira liberdade.